Olá pessoal, tudo bem? Nessa semana veremos o capítulo 2 de Biologia que está na página 45 do seu livro didático. Nesse capítulo iniciaremos o estudo da biologia das células, suas estruturas e funções, para compreender os processos metabólicos que ocorrem dentro delas. Que tal acessar o Positivo ON e realizar a sondagem da trilha histórico-celular e membranas celulares da unidade 2? Você resolverá as duas questões da sondagem dessa trilha e, se você acertá-las, pode voltar para continuar o que estamos propondo para você. Se não acertar, não se preocupe. Você pode realizar a etapa do reforço para garantir que está preparado para o que aprenderá hoje. Realizada a sondagem da trilha, abra o livro didático de Biologia na página 45 e observe com atenção a imagem na seção Ponto de Partida. Essa é uma imagem de um hepatócito, uma célula do fígado, observada ao microscópio eletrônico. A olho nu, não conseguiríamos visualizar tantos detalhes do interior da célula como podemos identificar com a utilização da microscopia. Estamos observando essa imagem, por exemplo, com aumento de 1240 vezes. E com esse aumento é possível verificar o núcleo, que é essa parte azul no centro, as mitocôndrias em vermelho e ao redor do núcleo muitas outras organelas. Não se preocupe com esses nomes agora, pois estudaremos com calma cada detalhezinho dessa célula nos próximos capítulos. Vamos responder as perguntas propostas? Que características das células as tornam a unidade fundamental da vida? Você estudou em anos anteriores que os seres vivos são formados por células e que as atividades e as funções que as células realizam são semelhantes entre os diferentes organismos. Vamos à questão número 2. Podem ser identificadas variações entre a estrutura das células dos diferentes seres vivos? Que variações seriam essas? Você também já estudou sobre isso antes. Existem diferentes tipos celulares e veremos em detalhe cada um deles. Vamos lá? Estão animados? Conforme consta no livro na página 46, o mundo invisível foi descoberto no século XVII com a microscopia óptica. Em 1665, Robert Hooke observou finos pedaços de cortiça ao microscópio. Você sabe o que é cortiça? É um material utilizado em algumas rolhas de garrafa. Ele queria explicar por que a leveza e a elasticidade da cortiça, assim como o porquê dela flutuar. Quando observou ao microscópio, ele percebeu espaços bem pequenos e repletos de ar, entendendo que essas estruturas eram as responsáveis pelas propriedades da cortiça. E sabe qual foi o nome que ele deu para esses pedaços? Cells, traduzindo para o português, células, o nosso objeto de estudo a partir de agora. Robert Hooke publicou suas observações em um livro chamado Micrografia. Essa imagem à direita é a capa do livro dele e do lado esquerdo é a imagem da ilustração realizada por ele, com as observações da estrutura da cortiça. Você consegue perceber os espaços pequenos e cheios de ar nessa imagem? O livro do Hooke estimulou outros pesquisadores, entre eles um nome bem complicado para a gente falar, Anton van Leeuwenhoek, que realizou observações de organismos se movimentando na água. 170 anos depois das observações de Robert Hooke, dois pesquisadores publicaram a teoria celular, que define que as células são unidades morfológicas, funcionais e fisiológicas dos seres vivos. E essa teoria originou o estudo das células, a área da biologia que investiga a estrutura e a função dessas estruturas. Mas espera! Estamos afirmando que todos os seres vivos são formados por células? Não, não, não. Os vírus, entre eles o coronavírus, não é formado por células. Eles apresentam material genético e uma capa protetora composta por proteínas. Os vírus precisam de células para realizar as suas funções vitais, para sobreviver, para se reproduzir. E por esse motivo, afirmamos que o coronavírus e os demais vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e por isso causam doenças. Hoje em dia, temos diversos tipos de microscópio. Microscópio óptico, microscópio eletrônico, que aumenta 100 vezes mais do que o óptico.
Temos dois tipos de microscópio eletrônico, o de transmissão e o de varredura, que é utilizado para observarmos a superfície das células, por exemplo. No livro, você pode observar 3 imagens, uma de cada tipo de microscópio. Vamos então estudar a estrutura das células. A célula é um compartimento envolto por membrana e preenchido por um material viscoso que compõe o citoplasma. Nele estão as organelas celulares que realizam todas as atividades metabólicas da célula. Vamos olhar a imagem da célula no material, na página 48. Essa é a representação de uma célula eucariótica animal e ao lado temos uma fotomicrografia, ou seja, uma fotografia retirada de um microscópio eletrônico. Nessa imagem é possível identificar algumas estruturas da célula, como a membrana plasmática, o núcleo, a mitocôndria e relacionar a ilustração para compararmos. Considerando a estrutura celular, é possível classificar as células como procarióticas e eucarióticas. Vamos começar pelas células procarióticas, as células das bactérias e cianobactérias. A característica principal desse tipo celular é o material genético disperso no citoplasma, ou seja, ele não está envolto por membrana nuclear. Você pode observar essa estrutura no livro, na página 48. Perceba que esse tipo celular pode apresentar anéis de DNA com poucos genes chamados de plasmídeos. E também que não é possível encontrar organelas e nem membranas internas na maioria dos organismos formados por esse tipo celular. Agora, vamos observar as células eucarióticas, o tipo celular presente nas plantas, nos animais, nos protozoários e também nos fungos. Que tal acessar o OED de Biologia Celular agora? Depois de acessar o objeto educacional digital, realize o quadro comparativo com as principais características das células procarióticas e eucarióticas, sugerido na seção Organize as ideias na página 49. Vamos acessar outro OED de Biologia, com o nome Célula Animal e Vegetal. Nesse objeto, observe as diversas organelas dos dois tipos celulares e perceba que elas apresentam diferenças significativas, inclusive com algumas organelas que são exclusivas para cada tipo celular. Vamos juntos resolver a atividade 2 do livro de atividades na página 23. O enunciado da atividade pede para analisarmos a imagem a seguir. Letra A. Em relação à organização celular, como essa célula pode ser classificada? E pede para que a gente justifique a nossa resposta. É possível notarmos que se trata de uma célula eucariótica, pois identificamos a presença de organelas citoplasmáticas. Mas será que é uma célula animal ou uma célula vegetal? Por não termos cloroplasto nem parede celular, é possível respondermos que se trata de uma célula animal. Na alternativa B, o exercício pede para que a gente destaque na imagem a organela responsável por armazenar a maior parte do material genético e em seguida para identificá-la. Qual será essa organela? Para aqueles que responderam o núcleo, vocês estão certos. Por isso, nós devemos destacar a organela que está com a membrana azul. A alternativa C diz: faça um quadrilátero na organela que funciona como um correio para a célula e, em seguida, identifique-a. Você sabe qual é essa organela? É o complexo Golgiense, representado na imagem alaranjado. Para responder à letra D, você precisa circular os centríolos. Eles estão em amarelos no cantinho da célula representada. É isso aí. Agora deixo com você a tarefa de realizar as outras atividades desse livro de atividades da página 23 e 24 e também as atividades do livro didático da página 50. Dessa forma, finalizamos a parte 1 e retorne daqui a pouco para assistir a parte 2. Continuando o estudo das células nessa parte 2, convido você para aprender sobre uma estrutura que está presente em todas as células, a membrana celular. Vamos lá? As membranas celulares são estruturas dinâmicas que podem compor organelas celulares ou revestir a célula externamente. Observe a representação da membrana que está na página 51. Esse é um modelo de membrana denominado mosaico fluido. Nesse modelo,
existem proteínas dispostas entre uma bicamada fluida de fosfolipídios. Por isso, a composição química da membrana plasmática é lipoproteica. O que quer dizer que ela é formada por fosfolipídios, colesterol e proteínas. Os fosfolipídios formam uma dupla camada em que se encontram moléculas de colesterol. Na composição proteica existem proteínas integrais e também periféricas. Observe no livro que a camada de fosfolipídios apresentam duas regiões, uma parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, como o próprio nome diz, e uma parte hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. A porção hidrofílica está nos lados interno e externo da membrana, que são meios aquosos. As porções hidrofóbicas estão no interior da membrana e ficam voltadas umas para as outras. A membrana celular atua na proteção do interior da célula e funciona como uma barreira, selecionando as substâncias que podem entrar na célula e aquelas que podem sair. Algumas proteínas de membrana auxiliam na passagem de substâncias e outras no transporte. Para entender melhor como funciona essa passagem de substâncias, precisamos entender sobre a concentração dos meios intra- e extracelular. Você lembra o que é concentração? A concentração é a quantidade de soluto dissolvida no solvente. Se analisarmos com calma a imagem da página 52, perceberemos dois recipientes, A e B. No recipiente A, temos 20 gramas de soluto dissolvidos em 1 litro de água. No recipiente B, temos apenas 5 gramas de soluto na mesma quantidade de solvente. Comparando os dois recipientes, é possível identificar o recipiente A contendo uma solução hipertônica, ou seja, com mais soluto, do que a solução que está no recipiente B, que é denominada hipotônica, por conter menos soluto. Se as duas soluções apresentassem as mesmas concentrações, identificaríamos como duas soluções isotônicas, com concentrações iguais. A diferença de concentração é fundamental para que a membrana controle a saída e a entrada de substâncias na célula. São 3 os tipos de transporte passivo. Difusão simples, quando substâncias como os gases respiratórios passam através da bicamada lipídica a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Difusão facilitada, quando moléculas maiores, como aminoácidos e glicose, passam através da membrana utilizando proteínas especiais de membrana, chamadas de permeases. E osmose, quando moléculas de solvente, no caso a água, passam através da membrana. O sentido da passagem nesse tipo de transporte muda, porque a água passa do meio hipotônico, onde tem mais água, para o meio hipertônico, onde tem menos água. Isso possibilita o equilíbrio entre os dois meios. Explore o quadro da página 53 do seu livro e perceba o que acontece com a osmose em células animais e também em células vegetais. E acesse também os OEDs relacionados a esse assunto, difusão e osmose. Vamos estudar agora outro tipo de transporte, o transporte ativo. Nesse tipo de transporte há consumo de energia e o soluto passa de um meio de menor concentração, ou seja, hipotônico, para um meio de maior concentração, hipertônico. O exemplo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio, que está representado no seu livro na página 54. Essa bomba realiza a passagem de íon sódio de dentro da célula para fora, lembrando que esses íons estão em maior quantidade do lado de fora da célula. Por outro lado, os íons potássio são levados de fora para dentro da célula, onde a sua concentração já é alta. Temos um OED sobre essa bomba também e para isso acesse o OED Bomba de Sódio e Potássio. Depois de acessar o objeto educacional, realize o esquema sugerido na seção Organize as Ideias, que está na página 54. O transporte em massa ocorre quando as células carregam para dentro e para fora da célula moléculas ainda maiores,
que não passariam diretamente através da membrana e nem poderiam ser transportadas por proteínas. Quando a célula transporta para dentro essas moléculas, chamamos o processo de endocitose. Quando a célula carrega para fora, estamos falando do processo de exocitose. Nos dois casos, há consumo de energia. Na endocitose, se a célula engloba partículas sólidas, é dado o nome de fagocitose. E se as partículas são líquidas, é a pinocitose. Em seu livro, observe as etapas de cada um dos processos e acesse o OED fagocitose para entender melhor esse tipo de transporte. Na exocitose, resíduos celulares originados da digestão são eliminados. Também pode ocorrer quando as glândulas produzem hormônios e outras substâncias que são secretadas pelas células. Tem uma atividade em seu livro de atividades muito legal para sistematizar todos esses conteúdos que você aprendeu. É a atividade 11 da página 26. Vamos completar o esquema? Então vamos lá. Nessa atividade, o enunciado diz: a membrana plasmática possibilita a entrada e a saída de substâncias da célula. Sobre o transporte através da membrana, complete o esquema a seguir com o significado de cada termo. Vamos começar então a preencher pelo transporte do tipo passivo. Vejam que a gente tem no esquema 3 tipos: osmose, difusão facilitada e difusão simples. Vamos preencher primeiro a parte do difusão simples. Na difusão simples, o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Vamos assinalar aí que esse tipo de transporte ocorre sem consumo de energia. Na difusão facilitada, já são as moléculas um pouquinho maiores. Então, nesse tipo, também o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mas como são moléculas maiores, é necessário que proteínas que estão presentes na membrana ajudem nesse processo, que são as permeases. Nesse tipo de transporte também não ocorre consumo de energia. Na osmose, é o transporte de solvente, e aqui a gente tem uma mudança que é em relação à água que vai estar passando do meio menos concentrado, onde tem mais água, para o meio mais concentrado, onde tem menos água, também sem consumo de energia. Nesse sentido, então, a gente vê que o tipo de transporte passivo ocorre sem consumo de energia. A célula não gasta energia alguma para realizar esse transporte. No transporte ativo, há sim consumo de energia e o soluto passa, então, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E o exemplo aqui seria, então, a bomba de sódio e potássio. No transporte em massa, as substâncias que entram e saem da célula são moléculas ainda maiores e, por esse motivo, também tem o consumo de energia. E quando essas substâncias entram na célula, nós chamamos o processo de endocitose. E quando essas substâncias saem da célula, seria então a caracterização da exocitose. Agora, deixo com você a tarefa de realizar as outras atividades desse livro, da página 25 a 32, e também as do livro didático da página 54, de números 1 a 4. Dessa forma, finalizamos a parte 2, retorne para assistir a parte 3. Nessa parte 3, exploraremos o conteúdo sobre especializações das membranas e envoltórios externos à membrana plasmática. Algumas células animais apresentam algumas especializações que aumentam a adesão entre as células, como os desmossomos, e também outras que aumentam a comunicação entre as células, como as interdigitações, e aquelas que aumentam a capacidade de absorção das células, como as microvilosidades que estão presentes na mucosa do intestino delgado. Os envoltórios externos à membrana plasmática são estruturas que conferem à célula maior resistência sem alterar a permeabilidade da membrana. O primeiro que falaremos é o glicocálix, presente na membrana plasmática de células animais. Sim, apenas das células animais. São carboidratos ligados principalmente a proteínas, formando glicoproteínas. As funções do glicocálix são proteção da célula a agressões químicas ou físicas, retenção de nutrientes e enzimas e reconhecimento celular,
na identificação de bactérias invasoras pelos nossos leucócitos, na compatibilidade sanguínea e na rejeição de transplantes. Um outro envoltório externo que está presente em membranas de células vegetais, de bactérias e de fungos é a parede celular, relacionada à proteção e à estrutura dessas células. Nas células vegetais, a parede celular é composta por celulose e nos fungos por quitina. A parede celular bacteriana é composta por peptidioglicanos e pode ser diferenciada por uma técnica de coloração desenvolvida por um pesquisador, Hans Christian Gram. A partir dessa técnica é possível classificar as bactérias em dois grupos: as bactérias gram-positivas, com paredes mais simples e com grande quantidade de peptidioglicanos, e as bactérias gram-negativas, com menos peptidioglicanos, porém com uma estrutura mais complexa. Na medicina, quando identificada a estrutura da parede celular bacteriana, é possível determinar o tipo de bactéria causadora da infecção e escolher o tratamento mais adequado. As bactérias gram-positivas são mais sensíveis à penicilina, pois esse antibiótico atua sobre os peptidioglicanos que estão em maior quantidade nesse tipo de bactéria. As bactérias gram-negativas, por outro lado, causam infecções mais graves e exigem um tratamento mais rápido. E falando em infecções mais graves, é interessante entendermos por que o álcool 70 é eficaz na asepsia das nossas mãos. Esse tipo de álcool contém a quantidade ideal de água misturada à sua composição para garantir a desidratação e a desnaturação das proteínas presentes nos micro-organismos, como vírus e bactérias que acabam morrendo. E sabe por que o álcool em gel é mais aconselhado do que o líquido? Porque ele permanece por mais tempo nas nossas mãos antes de evaporar e também possui substâncias que evitam o ressecamento da nossa pele. Quando utilizamos concentrações mais altas do que 70, o etanol evapora rapidamente, não dando tempo do álcool agir, além de não terem água suficiente para degradar os vírus e as bactérias. Além disso, esse tipo de álcool resseca mais a nossa pele e é altamente inflamável. Quando utilizamos concentrações mais baixas, o álcool tem excesso de água, o que também prejudica na eliminação dos micro-organismos, pois não há etanol suficiente para promover a desnaturação das proteínas. Lembre-se que a higienização com álcool 70 em gel é recomendado pela Organização Mundial da Saúde e é mais eficiente quando associado à higienização prévia das mãos com água e sabão. Agora que finalizamos o estudo desse capítulo, deixo com você a tarefa de realizar as atividades. Realize aquelas da página 60, 5 e 6 do seu livro didático e as atividades da seção Hora de Estudo das páginas 61 a 64. Lembre-se também de realizar as atividades de avaliação da trilha, histórico celular e membranas celulares da unidade 2 e acessar o Saiba Mais.